E aí, pessoal, você já se perguntou do que é formada a tua pele? E você já deve ter ficado com o questionamento: será que a pele ela é um tecido ou será que ela é um órgão? Fica ligadinho nessa videoaula, porque vamos esclarecer essa e outras dúvidas, porque o tema de hoje é tecido epitelial. Eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa e juntos vamos te preparar para os concursos e os vestibulares. Você já ouviu falar sobre tecido epitelial? O que você deve estar se perguntando? O que é tecido epitelial? O que é tecido epitelial? O que é tecido epitelial? É um conjunto de células com algumas características. Ou melhor, as mesmas características. Ela tem sua função. A função do tecido epitelial pode ser revestir, por exemplo, aquele lençolzinho que vai te revestir toda noite, pode te dar proteção, já que está revestindo algo, ela está protegendo, ela ajuda na absorção, conseguindo suprir alguns nutrientes, e também tem a parte da secreção, que é quando joga para fora algo que para ela não é mais utilizado. Nós iniciamos a videoaula já deixando um questionamento para o aluno. O que é o tecido epitelial? Será que é um tecido ou será que é um órgão? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, que fica até um bizu para as questões, que o tecido epitelial ele é um órgão. Ele tem tecido epitelial, ele não é tecido epitelial. Ele tem tecido epitelial, mas ele é um órgão. Suas características são justapostas. O que é justaposta? Ela está bem justinha, bem coladinha uma com a outra. Poucas substâncias intersticiais. Sabe o que é isso, professor Lindomar? Exatamente. Pouca substância entre uma célula e outra. Ela é avascular. Diga para os nossos alunos o que é avascular. Ela não possui vasos condutores. Você deve estar se perguntando, e quem é que vai conduzir ele com alguns vasos? Bom, é o tecido que vai nutrir, é o tecido... Qual é o tecido? Tecido conjuntivo. Justamente vai estar dando nutrição ao tecido epitelial. Fale mais algumas coisinhas interessantes que caem nos vestibular para os nossos alunos. Uma questão bem interessante que pode se perguntar quais os principais tecidos epiteliais. Eles são divididos em dois. Tecido de revestimento, a gente já iniciou a videoaula falando um pouco do tecido de revestimento, e também o secretor. Então vamos dar continuidade ao tecido de revestimento, falando agora sobre os tipos de célula, para a gente conhecer um pouquinho da morfologia desses tipos de célula que formam o tecido de revestimento. Nós temos as células pavimentosas, que ela tem um formato achatado e encontra-se geralmente na nossa pele. Temos também o formato cúbico, claro, e como o nome já diz, é um formato de cubo e se encontra nos nossos rins. Ela pode ser também prismática ou colunares. Você deve estar se perguntando, por que o nome prismática ou colunares? Porque a forma dela é forma de coluna. Encontra-se no sistema respiratório. Te ajuda a respirar. Pode ter certeza. Diga outros tecidos, professor Lindomar. Nós temos o tecido epitelial simples, que ele é formado por uma única camada, por isso que tem o nome de simples. E nós podemos encontrar nas células dos alvéolos pulmonares. Temos também o tecido epitelial pseudoestratificado. Ele é um tecido simples, mas que ele é formado por mais algumas camadas. O tecido estratificado encontrado na nossa pele, ele é estratificado por quê, professor Lindomar, você sabe? Exatamente, porque ele possui várias camadas, por isso que é chamado de estratificado. Existem várias estratificações, várias camadas. Existe também o tecido chamado de transição, que ele é encontrado na bexiga. Sabe por quê? Porque a bexiga, quando está cheia, o tecido é formado por tecido pavimentoso.
Quando a bexiga está vazia, ela é formada por tecido cúbico. Por isso se chama de transição, porque ela fica esse negócio de pavimentoso, cúbico. E esse conteúdo daí você aprende justamente para gabaritar a prova. Se liga aí. Exatamente. Nós temos também o tecido epitelial simples e pavimentoso. Temos o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, e os tecidos epiteliais de secreção. Como a gente falou no início da videoaula, temos o tecido de revestimento e nós temos agora o secretor, que são as glândulas endócrinas. Um exemplo, as glândulas como o prâncreas, por exemplo, que vai secretar os hormônios glucagon e insulina. Então, essa é conhecido como uma glândula exócrina. Então, faz parte do tecido secretor também. E nós temos as glândulas sebáceas e as sudoríparas, né, que vão liberar o suor. Tudo isso estão agregados ao tecido epitelial secretor. Então, pessoal, se liga aí, indica para os amigos, não seja guloso, porque o vestibular está para todo mundo, o sol é para quem trabalha e a sombra é para quem merece. Se liga também no nosso blog, www.motivagente.com. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e vem aí para vocês uma perguntinha para você ver como sou cobrado nos concursos e nos vestibulares. Universidade Federal de Lavras 2012. O epitélio que forma a bexiga urinária é denominado, lembrando que nós já vimos na videoaula que o tecido que forma a bexiga, ela sofre duas maneiras diferentes, por isso tem um nome especial. Vamos ver que nome está se pedindo. Vamos analisar aqui a letrinha A. Epitélio simples pavimentoso. Como nós vimos na videoaula, o epitélio simples não faz parte da bexiga, então a gente já descarta a letra A. Epitélio estratificado cilíndrico, que é a letra B, eles pensam que nós não estudamos. Está errada. Letrinha C. Epitélio simples cúbico. Essa é uma das opções que tem para a bexiga, mas são duas formas que tem, então a gente também descarta a letra C. Letra D. Epitélio pseudo-estratificado, falso estratificado. Não. Eles pensam que nós não sabemos. Vamos analisar a letrinha E. Epitélio de transição. Essa aí está correta. De transição por quê? A gente viu que a bexiga ela se comporta de duas maneiras. Quando a bexiga está cheia, o tecido ele se apresenta na forma pavimentosa. Quando a bexiga está vazia, na forma cúbica. Então, a letrinha correta. Letra E. Epitélio e transição.